Aos meus 20 e poucos anos, nós víamos muitas coisas, né? Víamos muitas coisas ruins, pessoas sendo mortas na nossa frente. Às vezes tinha um esgoto, que era onde nós jogávamos o lixo, e quantas vezes eu ia jogar o lixo e tinha um corpo lá, né? Eu estou falando isso porque eu não sei qual é a sua desculpa para querer andar no caminho largo. Então o Senhor tem falado para mim, olha, quando eu vim para cá, o Senhor me trouxe para cá, mas eu de São Paulo, de perto da minha família, dos meus filhos, e eu falei, Senhor, deve ter algo muito preciosa naquele lugar. Então o Senhor está me tirando do meu conforto, de perto da minha família, e me levando para tão longe dos meus filhos. E esses dias o Senhor falava comigo em sonho, aonde você for, você vai contar a tua história. Aleluia, glórias a Deus. E aí, fomos morar nesse barraco. Éramos 5 irmãos. Eu, meu irmão mais velho Marcos, Marcelo, Reginaldo, Ana Paula. Minha mãe sem marido, muito trabalhadora. Ela saía de madrugada para trabalhar. Os bandidos entravam dentro do barraco. E só não abusaram de mim da minha irmã porque Deus sempre nos guardou. Mas, tirando o abuso físico, sempre passamos por abuso visual, né? Sempre passamos por muitas situações ruins. Eles roubaram caminhões da Coca-Cola, caminhões que tinham um bar em frente à minha casa, escondia dentro de casa e não podíamos fazer nada. A minha mãe se arriscava para ir trabalhar porque ela tinha que manter 5 filhos que tinham que ficar sozinhos dentro de casa. E ali era muita humilhação. E de repente a gente pensa assim, nossa, eu vou sair dessa vida, tudo vai mudar, tudo vai melhorar, as coisas vão caminhar para o melhor. Só que não. Nessa jornada, quem chegou até aqui foi eu e minha irmã, Ana Paula, de 43 anos, que está numa casa de recuperação há 2 anos. Meu irmão Marcelo morreu matado com 17 anos. Meu irmão Marcos morreu com câncer com 29 anos. Meu irmão Reginaldo foi encontrado boiando do lado do Parque do Carmo há 9 anos atrás, onde ele enfrentei 5 anos de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, fobia social. Que porta que você está caminhando? O que está te impedindo de caminhar pela porta estreita, de entrar pela porta estreita, de caminhar pelo caminho estreito? E quando eu perdi meu irmão Reginaldo, 42 anos, eu fui para a escola, estava estudando, fazendo supletivo. De repente minha mãe me liga e fala para mim, olha, o Reginaldo voltou para casa. E aí eu senti uma angústia muito grande no meu coração. E eu falei para o meu marido, eu falei, que aconteceu alguma coisa com meu irmão. Ele falou, não aconteceu. Eu falei, aconteceu porque eu estou sentindo. E fiquei 5 dias procurando. 5 dias procurando meu irmão. Eu encontrei no necrotério IML de corpos modificados. Porque ele foi muito judiado. Alessandro era bandido? Não. Meu irmão, ele tinha problema, né? Ele estava estudando. Era um negro na rua de São Paulo à noite, vindo da escola, com um caderno e uma caneta na mão. E, para a glória de Deus, tem 26 anos que eu estou com meu esposo. Foi alcoólatra durante 18 anos. Deus libertou ele. Hoje é um diácono na casa do Senhor. É um homem que está servindo a Deus. É um bom marido. Quando Deus, muitas das vezes, Ele nos dá, sabe? Nós temos um chamado. Vamos olhar a palavra de Deus. Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Por que será que quando Moisés morreu, o Senhor falou para Josué, esforça-te e tem bom ânimo? Porque ele tinha que fazer um povo, aleluia, glória a Deus,
Eles passaram e atravessaram a pés enxutos. Eles viram tantas maravilhas de Deus, mas era um povo que só sabia reclamar, murmurar e maldizer ao Senhor. Nessa fase da minha vida, quando eu encontrei o corpo do meu irmão, minha mãe ligava e falava assim: eu acho que ele estava no Parque do Carmo, porque ele gostava de ir no Parque do Carmo. E eu falava: mãe, eu já procurei lá, ele não está lá. E quando eu encontrei, eu falava: como que eu vou falar para minha mãe que ela está enterrando o quarto filho dela? Porque ela enterrou um filho com 1 ano e pouco. Então eu ficava falando: como que vai falar para uma mãe que você está enterrando o quarto filho? Caminho da desobediência. Alessandra, por que o Marcelo faleceu? Se envolveu na vida errada, pessoas erradas. Caminho da desobediência, caminho da facilidade, caminho da Babilônia. Morreu e levou 3 inocentes com ele, que foram mortos junto com eles. Meu irmão Marcos também entrou pela porta larga, caminho da desobediência. Era um filho desobediente da minha mãe. Como que você tem sido como filho da sua mãe? Jesus. Será que em casa você tem sido como você é na igreja? Porque nós abrimos hoje em dia, ligamos a televisão e estamos vendo que Jesus realmente está voltando à igreja. Porque está se cumprindo pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Aleluia, glórias a Deus. Mas nós, como igreja, não podemos nos conformar, nos confortar com essa porta larga. Aleluia, glórias a Deus. Eu, naquele momento de depressão, depois do barraco, graças a Deus eu comecei a trabalhar. Eu sabia o que eu queria para a minha vida. Conheci meu esposo, nós dois trabalhávamos. E meu sonho de criança era construir o barraco da minha mãe em uma casa decente. E para a glória de Deus, antes da morte do meu último irmão, eu falava: mãe, a gente vai reconstruir essa casa. E vai ser casa nova, imóveis novos, vai entrar tudo novo. E a gente não tinha condições, mas tinha um sonho, tinha um Deus que realizava sonhos e que realiza sonhos. E ali, para a glória de Deus, eu arrumei um pedreiro que me cobrou barato. E aí derrubou toda a casa da minha mãe e começou do zero. A casa era tão terrível, que depois que construiu, e minha mãe falava assim: olha, eu queria pia com gabinete preto e branco. Eu falei: eu vou fazer assim, mandei fazer assim. Eu queria o banheiro todo de azulejo, vai ser assim. E aí fizemos do jeito que ela queria. E ali virou algo, sabe, uma notícia extraordinária na favela. O barraco da Aldelina foi construído. As pessoas passavam lá e falavam assim: eu posso entrar para ver como ficou aí dentro? Porque era a pior casa, pastor, que tinha ali no bairro. Era a casa mais miserável que tinha naquele bairro. Era a família mais miserável, uma das mais mal faladas que tinha naquele bairro. E as pessoas pediam: posso entrar para ver a casa? Aleluia, glórias a Deus. Eu só não consegui dar um buquê de flores para minha mãe quando ela entrou na casa. Mas para a glória de Deus, tem a casa nova e todos os móveis novos para a glória de Deus. Glória a Deus. Ai, Alessandra, você é rica? Sou, da graça. Da graça de Deus. Porque esse é o resultado do caminho da honra. Esse é o resultado do caminho da obediência. Esse é o caminho. Esse é o resultado daqueles que temem a Deus. Esse é o resultado daqueles que confiam em Deus. E aí, com meus irmãos, eu não tinha uma casa, um lar. Eu tinha uma casa totalmente desproporcional, desprovida de dinheiro, desprovida de educação, desprovida de tudo, desprovida de Deus, desprovida do Espírito Santo de Deus, desprovida de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Uma casa destruída pelo adversário. Porque a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E lá ele fez tudo isso. Ali dentro ele matou, ele roubou, ele destruiu.
muitas glórias a Deus. E aí ele entrou. Imagina o Thiago vendo uma porta bem aberta assim, com tudo que ele gosta, os banquetes que ele gosta. Ele fala: eu vou entrar e eu vou destruir, eu vou acabar com essa casa. E era isso que o diabo fazia conosco constantemente. Quando meu irmão faleceu, eu falei assim: agora, né, tá tudo ruim. Aí ele pensou: peraí, agora eu vou provar se você é crente de verdade. Agora eu vou provar se você realmente me ama de verdade. Agora eu vou provar em minha voz se realmente você é fiel à minha presença. Tem uma filha, Daniele, 29 anos, ela é farmacêutica, para a glória de Deus. E já bastasse a gente estar passando a depressão pela morte do meu irmão. Ela estava indo trabalhar. Tentaram pegar ela no ponto de ônibus. Tentaram colocar ela dentro de um carro. Bateram muito nela. Após isso, ela teve trombose, teve embolia pulmonar. Vivemos os piores dias, um dos piores anos das nossas vidas. Eu vi minha filha chegando em casa gritando. E depois de um ano, novamente aconteceu isso. E aí, numa casa, eu com depressão, meu filho com depressão, a minha filha mais velha com depressão. Mas eu não saí dos pés do Senhor Jesus. Eu não deixei de caminhar pelo caminho estreito. Eu não deixei de negar, aleluia, glória a Deus, o meu eu para fazer o meu querer. Tinha que eu ia para o culto. E eu chegava lá com os irmãos louvando e adorando. E eu falava: mas por que está todo mundo feliz assim? E eu não estou feliz desse jeito. E aí eu voltava para casa, meu esposo estava deitadinho ali no sofá. O gente sabe como que é. Que eu gosto do braço daquele homem, pastor. Eu deitava no braço dele. E eu chegava, eu deitava nos braços do meu esposo. Era o melhor cantinho que eu tinha naquele momento. E aí eu chorava, e chorava, e chorava. E às vezes eu tinha que ir para casa da minha mãe. Porque minha mãe, coitada, não conseguiu nem viver a morte do meu irmão, por conta da depressão que eu fiquei. Então ela ficava preocupada de perder mais uma filha. Então ela cuidava de mim. E a Bíblia fala assim: olha, a tudo dai graças. A Bíblia fala assim: no mundo tereis aflições, mas tereis bom ânimo. Eu não sei o que você está vivendo nessa noite. Como assim, irmã Alessandra? Na minha casa está assim, desse jeito. A porta está escancarada, já está fazendo a festa. E você quer que eu tenha bom ânimo? No momento que eu achei que não poderia acontecer nada de bom em nossas vidas. Porque meu esposo já é incrédulo. Ele vivia reclamando: mas Brenda, como que Deus existe e as crianças sofrem? Como que Deus existe e acontece isso no mundo? Como que Deus existe e acontece guerra? Eu falei: agora piorou. Que a guerra agora é dentro de casa. A guerra agora é dentro de casa, travada. Mas ele viu o meu posicionamento em Cristo Jesus. Ele viu o meu posicionamento em Cristo Jesus. Ainda que eu chorava com depressão, mas eu levantava, pastor. Eu falava assim: olha, eu ligava no hospital. Eu falava: olha, eu preciso marcar um psiquiatra. Eu preciso marcar um psicólogo, porque eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho filhos que precisam de mim. O meu esposo precisa de mim. Se eu cair, a casa vai cair junto. E as irmãs fazendo campanha. E aí eu descobri que meu filho queria tirar a vida. Pensando numa fase que o aniversário tentou piorar mais ainda a situação na igreja. Minha filha, quase todos os dias eu tinha que ir para a moca buscar ela por conta da depressão. Às vezes ligava no serviço dela e falava: mãe, vem buscar a Daniela aqui, porque ela só sai se você vier buscar ela, porque ela só fala em se matar. E aí eu chegava ali, eu orava, eu repreendia aquele demônio de depressão, aquele demônio de morte, e aí ela acalmava. Mas para a glória de Deus, mas essa mulher continua assim: irmãos, passou.
Isso passou. Eu não sei o que você está vivendo, mas nós não podemos ficar presos ao passado. Teve uma época que eu nem conseguia falar sobre isso. Se eu fosse falar, eu não ia à noite, porque mexia muito comigo. E sobre a sua mãe, irmã Alessandra? Pensa numa mulher de oração. Minha mãe está com 80 anos, para a glória de Deus. Ela ora por tudo, ela ora pelo cachorro, ela ora, se está com. Ela vai morrer com 80, mas quando ela sente a dor de cabeça, ela vai lá e ora, repreendendo a morte. É uma santa mulher de Deus. Minha mãe, para a glória de Deus. Deus a cada dia tem curado ela, né? Tem libertado ela. Eu fico assim impressionado com a minha mãe, porque muitas pessoas, passando a metade do que essa mulher passou, não conseguem ficar de pé. Mas como que consegue ficar de pé? Jesus fala assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a única porta, o único caminho que consegue fazer você passar em meio à tribulação, que consegue fazer você atravessar o mar, que consegue fazer você passar pela porta do meu. Eu sou o único caminho, aleluia, glória a Deus. Mas se você quiser caminhar comigo nesse caminho estreito, você tem que deixar muitas coisas de lado. Eita glória! Igreja, suportamos tudo isso porque Deus não nos desamparou, porque as misericórdias dele não tem fim, se renova cada manhã, porque ainda que nós sejamos infiéis para com ele, ele continua sendo fiel para conosco, porque ele não pode pegar a ele mesmo. Glória! Aleluia, glórias a Deus. Passamos por tudo isso,